em Romanos, capítulo número 6. Até então, as pessoas que nos visitam, essa igreja está examinando as Escrituras com referência ao termo chamado avivamento espiritual. E nós até então usamos o texto de capítulo 2 de Atos, aonde nós vimos o início do avivamento espiritual, aonde nós vimos ali a forma do desenvolvimento do avivamento espiritual. E a partir de hoje, não sei até que dia, nós vamos estar aqui fazendo cheque nas nossas vidas, as evidências de sermos crentes avivados. O avivamento não vem de estímulos externos. O avivamento vem do coração de cada membro do corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo seja espiritualmente avivado, ativo, atuante, confiante, perseverante. Isso é avivamento espiritual. E à luz do texto de Romanos, capítulo 6, nos 7 primeiros versículos, nós vamos tirar aqui os parâmetros de um verdadeiro avivamento espiritual. E vamos, evidentemente, como sempre, aplicar isso na nossa vida. Estamos enquadrados nisso? Se estivermos, somos crentes avivados. Senhor, nós estamos diante da Tua bendita palavra. Ela nos esclarece Teus propósitos para as nossas vidas. E nossa oração é para que o Teu Espírito ilumine o nosso entendimento para o que o Senhor tem a nos falar nesta palavra. E que o Senhor use este instrumento que te fala para se expressar ao coração dos Teus filhos de forma espiritual. Oramos por isso ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você na sua casa já está aberto no texto de Romanos, capítulo 6, de 1 a 7, assim diz a palavra do Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Vamos ler juntos os 6, independentemente da sua versão? Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Os irmãos, por favor, assentem-se. As evidências do verdadeiro avivamento espiritual. Por que verdadeiro eu faço questão disso, irmãos? Porque o avivamento espiritual sempre foi um tema muito explorado e interpretado de muitas maneiras, e principalmente usado para que as coisas do mundo venham para dentro da igreja em nome de avivamento.
E nós não estamos criticando A, B ou C, mas estamos nos informando pelas Escrituras do que é o verdadeiro avivamento espiritual, para que nós não sejamos encolhidos e nem duvidosos quanto a isto. Esse é o objetivo. A carta aos Romanos, ela foi dividida como as outras cartas em assuntos específicos, parágrafos. E ela, você olhando inicialmente, você vai ver na carta aos Romanos que o seu tema é a justiça de Deus, a graça de Deus, que pegou um homem pecador e o transformou em um homem justificado dos seus pecados. Essa é a justiça de Deus. Por que é? Nós não sabemos, é um mistério que desfrutamos, mas que saberemos na eternidade. O tema justiça de Deus foi tratado pelo apóstolo Paulo à igreja de Roma. E nos seus parágrafos, nós vemos, por exemplo, Paulo falando sobre a necessidade de que todo homem esteja sendo justificado por Deus. A necessidade da justiça de Deus. Ele fala da sua imputação. No momento em que a graça de Deus se manifestou salvadora, a justiça de Deus foi imputada no mundo e todo homem que dela se apossar está justificada dos seus pecados. E aquela carta também tem o terceiro parágrafo, no qual nós estamos, que fala sobre a comunicação dessa justiça de Deus ao mundo. E essa comunicação, ela se divide em dois pontos principais, que após o nosso conhecimento da graça de Deus, nós passamos a viver uma vida em busca de santificação, em busca de separação daquilo que nos compromete perante o Deus que nos salvou em Cristo Jesus, a santificação e a separação. Eu coloquei no nosso título também, evidências. O que significa a evidência? De uma forma bem sucinta, evidência seria a comprovação de uma verdade mediante fatos. Ou seja, eu sou um crente, um pregador da palavra de Deus. Eu não posso evidenciar isso apenas pela minha gravata, pela minha posição atrás de um púlpito. Eu tenho que evidenciar isso como um homem que mostra para o mundo fatos que comprovam aquilo que eu prego, aquilo que eu creio. Isso é evidência. Então, hoje nós vamos ver sobre as evidências do avivamento espiritual. Essa palavra, como eu já adiantei, irmãos, ela tem objetivo nos levar a uma autoavaliação. Auto quer dizer, se eu fizesse pessoal, estaria sendo redundante. Cada um de nós nos avaliarmos mediante essa palavra, quanto às evidências de sermos ou não crentes avivados no Espírito Santo de Deus. Muito bem. Dito isto, nós vamos aqui destacar as evidências, como elas se constatam. E o primeiro tema, a evidência do verdadeiro avivamento espiritual, ela se evidencia, ela se constata. O primeiro ponto, né? Isto. Vamos ler juntos? Quando aprendemos o sentido da manifestação da graça em nós. Meio complicado, eu explicarei. A igreja, o crente, precisa não ficar nessa dúvida como estava a igreja de Romanos. Observar os irmãos que foram 3 perguntas iniciais. E da primeira pergunta do versículo número 1, que eu destaco aqui com os irmãos, aquele povo perguntava ao seu pregador: que diremos, pois?
permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ou seja, aquele povo tinha uma visão de que a graça de Deus só se manifestava mediante o pecado. Como eu quero a graça de Deus, então eu vou pecar mais abundantemente para que a graça se manifeste mais sobre mim? Eles ainda não tinham recebido o verdadeiro sentido da manifestação da graça. Porque, se você tiver com a Bíblia aberta, olha o versículo número 20 do capítulo 5, aí desse mesmo livro de Romanos. Por que eles fizeram essa pergunta? Porque eles tinham sido ensinados, que lá diz assim, que a lei sobreveio para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, o que aconteceu? Superabundou a graça. Inicialmente eles foram ensinados isso. Olha, vocês receberam a lei, porque ao conhecer a lei, o pecado de vocês se destaca. Fica mais abundante ainda. Você vê o quanto da lei você não cumpre, e você vê que o pecado na tua vida é abundante. E eles foram ensinados então, mas onde abundou, sobrou, encheu-se de pecado, superabundou a lei. Então, por isso eles fizeram a pergunta. Então, o que diremos, pois? É preciso que o pecado superabunde para que a graça manifeste em nós? Eles ainda não tinham entendido o verdadeiro sentido da graça. Faz sentido para os irmãos até aqui? Tudo bem? Ok? Muito bom. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que esse entendimento que nós precisamos ter, que a graça de Deus, ela não só se manifesta somente mediante os pecados. É para os pecados e para outras tantas coisas na vida. Tudo que nós recebemos da parte de Deus é graça de Deus. Nós dizemos amém, irmãos? Por isso nós sempre temos aquele bom costume de dizer graças a Deus. Então a graça de Deus, ela tem um leque enorme de manifestação. E nós precisamos conhecer bem essas coisas. Senão nós começamos a fazer perguntas como os romanos fizeram. Ela se estende, a graça de Deus, a todas as áreas da vida daqueles que se colocam sobre ela. Então, a graça de Deus se manifesta em todas as áreas da nossa vida ou da vida daqueles que se encontram sobre ela. Eu separei um texto bíblico que nos fala sobre isso. Tito, lá na sua casa, abra a sua Bíblia no livro, na carta a Tito, no capítulo 2. Tito, capítulo número 2, versículo número 11 até o 13. Isso. Ele descreve aqui a abrangência da graça de Deus sobre aqueles que sobre ela se colocam. Versículo 11 até 13. Paulo instrui a Tito, o grande pregador da palavra de Deus também. Porque a graça de Deus se manifestou, primeiramente, salvadora a quantos os homens? A todos os homens. Então, ela é uma graça de alcance universal. Todos os homens são alvos da graça de Deus, independentemente de credo, de méritos, de cor, de nações, de raças. Deus manifestou o seu favor a todos os homens da terra. Para que essa graça serve? Nessa graça, diz o versículo 12, educa-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século
de forma sensata, justa e piedosamente. Então, é aqui a outra forma da manifestação da graça de Deus sobre as pessoas. Além de justificar-nos do pecado, a graça de Deus nos educa, nos corrige, nos redireciona, nos coloca no caminho que Deus tem para cada um de nós que cremos nele através da nossa fé em Cristo Jesus. Educa para quê? Para que nós reneguemos. Eu gosto muito de olhar essa palavra e dizer aos irmãos que renegar é negar quantas vezes for necessário. Se o pecado te induz hoje, o tentador te leva hoje a querer te levar ao pecado, renegue-o hoje, renegue-o amanhã, renegue-o logo mais à noite, todas as vezes que ele se manifestar para te levar à tentação, ao pecado, renegue-o. Não vá na conversa dele, não entre na cultura da serpente, como nós ouvimos hoje pela manhã. Renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Tudo isso a graça de Deus trabalha na vida do homem. Nós precisamos também renegar aquilo que nós todos somos apaixonados. Desculpe os irmãos a franqueza aqui. O homem natural é apaixonado pelas coisas do mundo. O irmão Nilton passou mal, irmã Fátima? Ah, tá, ok. O homem natural, ele é renegado, ou seja, ele é apaixonado pelas coisas do mundo, porque o homem do mundo, sem Jesus, antes de ser alvo da graça de Deus, ele só pensa em si mesmo, ele só pensa em agradar-se a si mesmo, a satisfazer as suas paixões carnais, as suas paixões pessoais. O homem sem Deus, ele se basta, e ele quer ser mais abastado ainda com as coisas que traz alegria para ele, satisfação, riqueza e todas as coisas desse mundo, não as coisas do alto. O homem sem Deus, ele prioritariamente pensa somente nas coisas do mundo e jamais nas coisas do alto, porque ele ainda não as conhece, ele ainda não crê, ele ainda não está sob a graça do Senhor Jesus. E aquele povo de Roma estava exatamente nessas grandes dúvidas. Então, nós que vivemos nesse mundo, nos incomodando, precisamos pecar cada vez mais para que a graça venha para nós? Não. Vocês precisam deixar que ela evolua na sua vida, que ela cresça na sua vida. E termina Tito dizendo que nós vivamos renegando a impiedade, as paixões mundanas, neste presente século. É agora, irmãos, nesse tempo da sua vida, que você está vivo, que nós estamos vivos, que nós estamos aí sendo tentados pelo Satanás, que nós precisamos renegá-lo e viver de forma sensata. O bom senso deve prevalecer na vida de todo homem que esteja sob a graça de Deus. Você sabe o que é bom senso? É ter uma sensibilidade para o bem, é ter uma sensibilidade para aquilo que é justo, para aquilo que é correto, para aquilo que é devido a um servo de Deus. Mesmo que seja uma ideia contrária aos seus princípios, mas você seja sensato ao reagir a uma provocação, por exemplo. Eu tenho visto, eu não vejo rede social, e pretendo nunca ver na minha vida, mas ela é tão abrangente que ela acaba vindo ao ouvido do pastor. Eu tenho visto muitos irmãos vivendo de forma insensata uns com os outros, discutindo ideologias políticas. Irmãos que estão deixando de vir à igreja porque tem aqui alguém que é do outro partido. Isso é um absurdo, irmãos. Isso é um pecado gravíssimo. Isso é um juízo. Isso é falta de amor, é falta de sensatez, é falta de amor a Deus, é estar fora da graça de Deus. Nós precisamos viver de forma sensata no presente século. Sensatez.
E continua encerrando aqui, o verso 13, né? Bendita, piedosa, sensata e piedosamente. Nós precisamos praticar mais a piedade, mais o amor ao próximo, mais a compaixão ao próximo, ao irmão enfraquecido na fé. Estendamos nossa mão para ele, ajudemo-nos para que Deus o levante. Deus com certeza quer usar a sua mão, a minha mão, para levantar os decaídos da fé, para ter paciência com o pecador resistente a Deus. Ele quer usar a sua mão, a sua voz, para aquele moribundo que está sofrido no mundo, talvez abandonado nos exílios, nas ruas da cidade, para o seu irmão enfermo, para uma família desconsolada. O que custa-nos hoje todos os recursos tecnológicos que temos, um telefonema, um WhatsApp, um texto bíblico, uma força de levante. Isso é viver piedosamente. A graça de Deus nos educa para isto. E o verso 13, ele diz aqui uma outra atuação da graça de Deus. Isso é entender o sentido dessa manifestação. Vivendo dessa forma do capítulo 12, nós vivemos nesse mundo aguardando a bendita esperança e a manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. O texto está falando exatamente do final dos tempos. O momento em que Cristo voltar, ele encontre a sua igreja prontinha para recebê-lo e para ser por ele tomada como a noiva e levado para as núpcias do Cordeiro. E nós temos que ver em nós, irmãos, se nós almejamos a vinda de Cristo ou se nós ainda temos medo da volta de Cristo. Se nós estamos com medo, alguma coisa está errada na nossa vida. Porque ele diz que quando ele voltar, ele vos receberá a todos que creram nele, para estar com ele para sempre, no lugar aonde ele já está. Então não há o que temer a volta de Cristo. Nós temos o exemplo do apóstolo Paulo, né? Que para ele morrer era lucro. Que ele deixou todas as coisas do mundo por Cristo Jesus. E ele tinha grande alegria nisso, grande satisfação. Então, isso é avivamento espiritual, irmãos. Ter um verdadeiro sentido do que é a manifestação da graça de Deus. Ela não se manifesta de forma alvossareira, de forma retumbante, extraordinária, dessa forma sim, em alguns momentos, mas ela se manifesta no interior do meu e do seu coração. Se nós estamos vivendo nesse mundo de forma sensata, de forma justa, de forma pia. É isso que está acontecendo, irmãos? Então, precisamos checar isso na nossa vida, renegar o nosso passado, aquele passado nebuloso que todos, irmãos, vivemos. Nós precisamos renegar isso. Precisamos viver neste mundo num estado de espiritualidade. Que o nosso lado espiritual seja muito mais forte do que o nosso lado carnal. E nós precisamos viver, apesar de todas as tribulações, de todas as dificuldades, de todas as lutas que temos nesse mundo, nós carregamos dentro de nós a bendita esperança da glória de Deus, que vai ser manifestada em cada um de nós que cremos em Cristo Jesus e perseverarmos na sua presença. Nós dizemos amém, meus irmãos? Segunda coisa que eu quero mostrar como evidência do avivamento espiritual. O Bernardo projeta para nós. Está tudo aí no capítulo 6 de Romanos, irmãos. Volte lá. O avivamento
as evidências do avivamento espiritual se constata. Número 2, vamos ler juntos? Quando não mais nos sentimos motivados a pecar. Irmãos, o ser humano é diuturnamente motivado a pecar. Em todas as áreas das nossas vidas, nós somos motivados a pecar, a contrariar o que Deus tem para nós. Eu não estou falando, a Bíblia não está falando de pecadores ainda ignorantes espiritualmente, ou seja, aqueles que ainda não foram evangelizados. A Bíblia está falando da igreja de Jesus, que é exatamente o palco aonde também Satanás atua para nos levar a pecar contra Deus. E os irmãos e eu sabemos que o pecado anula as nossas orações, porque a Bíblia diz que Deus não ouve a quem? A pecadores, tá? O que não é crente, nem orar ele ora. Quem ora é crente, quem ora é a igreja. E se eu estou em pecado, a Bíblia diz que Deus não vai ouvir as minhas orações. Então nós precisamos aqui, como segundo ponto, de saber que, evidentemente, eu sou um crente avivado espiritual quando não mais nos sentimos motivados a pecar. Quando o pecado não é mais motivação minha. Eu desperto pela manhã não motivado a pecar, mas motivado a glorificar a Deus, a obedecer a Deus, a fazer o que Deus tem para mim, a ser um abençoador da parte de Deus, a ser luz de Deus para o mundo em trevas. Essa deve ser a motivação de cada um de nós. Isso é uma evidência de um avivamento espiritual. Antes da graça de Deus, da justiça de Deus se manifesta em nós, pessoalmente, o pecado, irmãos, era um prazer na nossa vida. Ele nos satisfazia. Há ditos populares aí, desde há muitos anos, de que o pecado é algo satisfatório. Por isso nós vimos que cada vez mais cresce os bordéis do mundo. Os irmãos sabem o que é bordel? Então hoje os bordéis se ampliaram, se tornaram individuais. Os bordéis hoje acontecem dentro dos carros. Os bordéis hoje acontecem nas esquinas, nos motéis, na praia, no campo. Aquilo é o prazer do pecado. Os bordéis hoje estão ativados no sexo fora do casamento. Por quê? Porque Deus disse que o homem está autorizado por ele a possuir a sua mulher após os sagrados laços do matrimônio. Não é isso, meus irmãos? E os irmãos têm observado como os sagrados laços do matrimônio estão fechando as portas para os homens? Que as lojas de vestidos de noivas estão se fechando? Porque os bordéis estão se tornando uma coisa normal. O casamento temporário é normal, é experimental. E, consequentemente, geramos uma geração de jovens e adolescentes duvidosos, sendo podados do direito que têm de ter um lar bem estruturado, de ter o papai e a mamãe para orientá-los, para protegê-los, para ser responsáveis por eles,
para orientá-los para o caminho do Senhor. Eles estão vivendo com vovós, muitos deles, já idosos, cansados, esgotados, que daqui a pouco morrerão. E quem viverá com eles? Os homens têm pensado nisso? Não, irmãos. Têm pensado no seu prazer. No seu prazer variado. Enjoou do que tem? Troca. Começou a dar problema de manutenção na máquina? Pega uma nova. Isso são exatamente o prazer, a motivação do pecado, que satisfazia-nos no passado. Verso 2 do capítulo 6 de Romanos. Vem a resposta. Os homens perguntaram se eles deveriam pecar para a graça abundar. E a resposta vem: de modo nenhum. Versículo 2 do capítulo 6 de Romanos. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele o quê? Irmãos, morremos. A graça de Deus faz com que o homem do pecado morra. E morto não faz pecado. Concordamos, não? Já viu os defuntos aí abrir o olho e olhar a irmã lá com o olho maldoso? Não, não vai ver. Já viu o defunto tirar a mão discretamente lá para tocar na irmã atraente? Não, não vão ver. Agora, nós que estamos sob a graça, nós temos que saber que espiritualmente nós morremos para isto. Por essa razão, a graça não se manifesta só por isso, não. Então eu vou ter 3 mulheres, porque a graça vai se abundar sobre mim. Esse é o pensamento ignorante do homem que não conhece o verdadeiro sentido da graça. E quando nós temos a consciência, meus irmãos, de que nós não mais sentimos nenhuma motivação para pecar. Quando nós olhamos o controle da televisão e vemos lá Netflix, eu não vou apertar aquele botão, porque sei que ele vai me levar aos olhos ver coisas que não combinam com olhos que olham para Deus como seu Senhor e seu Salvador. Quando nós começamos a ver um filme, uma série, sei lá, eu não vejo muito essas coisas. E observamos no início que ele vai conduzir, que ele vai induzir, que ele vai influenciar ao pecado. Por mais atrativo que ele seja, nós vamos usar o off. Isso é a desmotivação para o pecado. Nossos moços, prestem atenção nisso. Atrás dos discretos desenhos, estão aí a ideologia de gênero, para dizer para vocês, que se você quiser, você pode escolher ser Maria ou João. É uma decisão sua. Hoje nós vivemos, irmão, um mundo motivado. Não estou aqui criticando o feminismo, aonde as mulheres induzidas pelo pecado acham que devam ser proeminentes sobre aquele que Deus disse que haveria de liderá-las. Então elas não querem se submeter a isso, né? Os homens, nós acomodamos com isso porque não temos sido homens que vistam calça e honrem a nossa honra. E as mulheres sentem então o direito, o corpo é meu. Eu vou alimentar uma vida no meu ventre se eu quiser. Se eu não quiser, eu tenho recursos e apoio da lei para cometer um assassinato às escondidas e matar o feto que está no meu ventre. Estou falando alguma coisa fora do contexto, irmãos? Então, o servo de Deus, ele não tem essa motivação.
ele tem a responsabilidade, a sensatez de, quem sabe, evitar isso, para que isso não o leve a um futuro pecado. O texto de Romanos, capítulo 7, versículos 5 a 6. Lá na sua casa, por favor, não deixe de abrir a sua Bíblia. Romanos 7, 5 a 6. Estamos a postos? Porque quando vivíamos segundo a carne, ou segundo ao homem adâmico de que todos nós nascemos, quando nós vivíamos lá nele, as paixões pecaminosas postas em realce ou em outdoor pela lei operavam em nós, em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Nós pensávamos que era feliz e não sabíamos que aquilo estava nos levando para a morte. O poeta fala o contrário, né, irmãos? Eu era feliz e não sabia. Feliz nada. Ele era isso aqui, ó. Porque a sua poesia era uma poesia erótica, uma poesia que induzia o homem ao pecado, e esse superabundava e o levava à morte eterna. Então, no passado, assim fomos nós. Verso 6. Agora, porém, agora quando? Quando a gente vê agora, entretanto, então, saiba que vem aí algo que nós precisamos atentar mais. Agora, porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em quê, meus irmãos? Novidade de espírito, e não na caducidade da letra, na maluquice do mundo. É o que está dizendo aqui o texto bíblico. Então, amados, sob a graça, essa satisfação pelo pecado morreu para nós. E se você não é um crente motivado a pecar, motivado você é, mas que você não obedece a essa motivação, você é um crente espiritual. Se os irmãos acharem que isso é verdade, digam amém. Pois é. Então aqui está Romanos nos ensinando. E eu vou concluir o terceiro ponto aqui, para ficar 3 para a noite, tá? Bernardo, as evidências do avivamento espiritual se constata, vamos ler juntos, quando sentimos que nosso ser natural está morto em quem? Em Cristo. Não tentem matar o homem adâmico que está em você por você mesmo. Entregue ele para Cristo, porque Cristo foi na cruz para eliminá-lo. E é uma eliminação forte, eficaz. Fora de Cristo, irmãos, não há morte do homem adâmico. E o versículo que eu destaco aqui, verso 3, do capítulo 6 de Romanos. Lá na sua casa, Romanos 6, 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Paulo responde com uma pergunta. Vocês ignoram que quando nós nos batizamos em Cristo Jesus, não naquela lagoa, irmãos, mas em Cristo Jesus, o texto está aqui nos afirmando que nós fomos batizados na sua morte. Nós, quando entramos na faculdade, muitas vezes, né, o pessoal, pelo menos no meu tempo lá, falava, vamos batizar isso aí.
Aí fazia alguma coisa com a gente, raspava a cabeça, né? Pintava de branco, né? Está marcado, é uma marca, é uma identificação que você é universitário a partir daquele momento. A nossa identificação com o espiritual, irmãos, é a nossa entrada para Cristo. É nós nos mergulharmos em Cristo Jesus, para que Ele, com o seu corpo, leve o meu homem adâmico àquela cruz e ali o elimine para o pecado. A cruz de Cristo, irmãos, é o cemitério, é o funeral do pecador, mas o nascimento, o renascimento de um homem espiritual. Se eu e você nos sentimos mortos em Cristo Jesus, nós estamos vivendo o avivamento espiritual. Agora, de repentemente, lá na esquina eu saio daqui a pouco e chega ali, alguém me provoca e eu começo a tratar com a mesma moeda. Eu não tenho evidência de que o homem do pecado morreu em mim. Ele ainda continua vivo, continua atuando na minha vida. Isso é fácil de nós entendermos, irmãos. É fácil de cada um verificar isso. E eu tenho certeza absoluta, convicção absoluta, que se nós formos uma igreja que tenhamos essas consciências, nós seremos uma igreja avivada. Uma igreja onde o poder de Deus se manifesta. Uma igreja onde se ora e Deus sara a sua terra. A nossa terra sempre foi uma terra doente. A epidemia adâmica sempre reinou sobre a terra. E o único antídoto, o único remédio, o único meio de encontrarmos a cura para este terrível mal da humanidade, a Bíblia diz que é a oração dos santos. É isso mesmo, meus irmãos? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, buscar, se arrepender, se converter dos maus caminhos seus, o que Deus vai fazer do céu? Ouvir dos céus e fazer mais o quê? Sarar a nossa terra. Quantos dos irmãos acreditam aqui que as promessas de Deus são cumpridas? Todos nós. Então façamos isso, irmãos. Por isso essa igreja trabalhou sobre a oração no mês passado. E vai continuar trabalhando. Porque sem oração justa, sem oração do justo, não há poder de Deus manifesto na igreja. A oração do justo, muito pode no quê? No seu poder. Porque Deus age através da oração do justo, através da oração do crente avivado. Essa é a verdade. Romanos capítulo 5, versículo 18. Está aí na sua Bíblia. O nosso ser espiritual, recebido de Cristo, nos leva à vida eterna. Diz assim o versículo 18 do capítulo 5 de Romanos. O Bernardo até já projetou para nós. Porque assim como por uma só ofensa, olha só o alcance da ofensa que Adão fez a Deus. Veio o juízo sobre quantos homens, irmãos? Toda a descendência de Adão. Pelo pecado de Adão, pela ofensa de Adão a Deus, veio o juízo sobre todos os homens, para quê? Para condenação. Condenação a quê, irmãos? Aonde que nós vamos cumprir a nossa condenação que Adão trouxe para nós? Quem tem coragem de falar? É no inferno, exatamente. Tá? É sim, Tânia. Exatamente. Os irmãos concordam com isso, não? Amém. Ok. Adão nos leva para o inferno, irmãos. Porque ele ofendeu a Deus
e toda a sua geração. Mas olha o que Deus fez diante disso. Versículo 18. Assim também, por um só ato de justiça, ou seja, o ato único de Cristo Jesus se oferecendo por nós naquela cruz do Calvário, ele cancelou essa condenação, ele trouxe essa condenação para si mesmo e nos libertou para uma eternidade com Deus. Vamos ler o restante do texto. Porque assim, por um só ato de justiça, veio o quê? A graça de Deus sobre todos os homens, para a justificação, né, que dá vida. A justificação é aquela que produz vida. Por isso eu disse para os irmãos, na cruz, na morte de Jesus, está o cemitério do homem adâmico que existe em cada um de nós, como na sua ressurreição está a manjedoura, o berço do nascimento de um novo homem em Cristo Jesus, que viverá eternamente. Como é que nós estamos nisso, meus amados irmãos? Eu quero que você vá para casa pensando exatamente isso. Nós temos consciência do sentido da manifestação da graça de Deus? Que ela se manifesta para nos ajudar em todas as áreas da nossa vida, não meramente para nos perdoar de pecados. Os irmãos têm consciência de que nós não sentimos mais motivação para o pecado. Eu não tenho mais motivação para o pecado. Eu não tenho mais motivação para conviver, para ir ao ambiente que eu sei que é um ambiente contaminado, é um ambiente herege, é um ambiente depravado. Os irmãos estão conscientes de que nós sentimos que o nosso ser natural adâmico está morto em Cristo Jesus? Amém. Que Deus nos abençoe. Deus bendito, aplique a tua palavra na minha vida e na vida de cada crente que a recebeu, para que nós carreguemos em nós a certeza de estarmos sendo avivados espiritualmente para este mundo presente, para o século presente. Que o Senhor faça de nós, individualmente, crentes avivados, para que possamos compor uma igreja também assim avivada. Que para isso nos abençoe o Senhor, e é por isso que ao Senhor nós oramos, pedimos, suplicamos, em nome de Jesus. Amém.